Oi. Bem-vindo a todos. Isso aqui é uma primeira de algumas palestras que eu vou dar sobre Proclo e René Guénon. E nesse eu vou tratar dos temas do ser total e da realização metafísica. Mas antes, me permita apresentar um pouco o assunto, né? E vamos lá. Assim, antes de mais nada, obrigado a todos os apoiadores do canal. Sem vocês eu não teria tempo para poder fazer isso. Então, assim, todo mundo, seja apoiador, seja estudante, ah, obrigado. Isso realmente faz uma diferença e vocês fazem uma boa obra, contribuindo para a realização de pesquisa independente. Então, por que René Guénon, né? Por que René Guénon? Ahm, e quem foi René Guénon? Então, de forma geral, René Guénon foi um metafísico francês, nasceu em Blois em 1876, morreu em Cairo em 1951. Meu objetivo aqui não vai ser dar uma biografia dele, mas ele me interessa pelo meu interesse maior de fazer filosofia aqui no Brasil, né? Meu interesse em fazer filosofia aqui no Brasil, entre outras coisas, tem a ver com o grande interesse que há no Brasil por temas espirituais e a grande diversidade de pontos de vista que temos a esse respeito, né? Há pessoas que Ahm, são, né, de religiões diaspóricas, há pessoas que praticam cultos mediúnicos sincréticos que nascidos aqui, há católicos, há politeístas como eu, com uma afinidade aos deuses helênicos, há toda sorte de atitude espiritual aqui no Brasil, e eu acho que é algo que a gente realmente pode se beneficiar muito, né? Agnósticos, a teosofistas, a tudo. Eu acho que podemos realmente aprender muito uns com os outros e é uma oportunidade que você não tem em outros lugares, né? O Brasil é um lugar onde, por exemplo, o secularismo penetra muito menos do que em outros lugares. E como se mostrou o último relatório Pew, não só sobre o Brasil, mas sobre América Latina de modo geral. E nesse balaio brasileiro, Guénon é um metafísico relativamente popular, né? Então, por exemplo, aqui temos um print de uma live, né? Que no fundo foi sobre, sei lá, Rio de Janeiro como as pessoas dos diferentes estados são, mas que teve 15 mil pessoas, assim, 15 mil views e apareceu aí René Guénon em um momento da conversa. Que não é pop, você vê também ahm, tem aquele vídeo no YouTube, o União Crislã, né, que é uma espécie de um rap absurdo onde ele aparece também. Então, isso não é sem razão, né? O Olavo não, e uma das razões principais é a própria atividade do Olavo de Carvalho, que fez muito para difundir o nome e o interesse pelo Guénon, embora houvesse outras pessoas aqui no Brasil antes que já fizessem isso. Mas certamente a associação com o Olavo, embora o Olavo também fosse muito crítico, tivesse algo a ver com isso, né? Então, e ele é enfim, é um metafísico que muitas pessoas leem e é parte dessa grande conversa brasileira com a qual eu quero engajar, né? Na verdade, assim, eu quero engajar e eu quero promovê-la, porque eu acho que embora a gente as pessoas tenham muitos interesses espirituais, as pessoas não conversam sobre elas, não conversam sobre elas de uma maneira que dá para levar a sério isso, né? Eu acho que uma das razões pelas quais Guénon é lido e há um interesse nele é que ele fala sobre esses temas metafísicos e espirituais como, com uma certa sistematicidade, com uma certa clareza, e isso o assemelha a Próclo, né? Não é a única semelhança entre os dois, né? Então, os dois também têm uma afinidade com a matemática, né? Então,
A temática aparece frequentemente nos escritos de Guénon, e o Próclo escreveu um comentário a Euclides. Ele escreveu 2 livros, tomando os elementos de Euclides como modelo de exposição, né, os elementos da física e os elementos da teologia, esse último que eu traduzi pela editora Odisseus. E então isso eu acho, assim, é parte do apelo dele. São coisas, áreas nas quais a gente encontra as opiniões mais diversas e, e fora isso, há uma opinião comum que são coisas sobre as quais não dá para saber nada muito ao certo, ou que são questões de foro privado, né? E ambos dizem, não, olha, dá para ser sistemático, dá para pensar coerentemente sobre esses assuntos, de maneiras diferentes, eles hum, propõem, né, abordagens. O, Agora, ele é um apoio problemático para a espiritualidade por várias razões, né? Então, ele apresenta suas teorias metafísicas como se fossem um núcleo comum, um núcleo duro de todas as verdadeiras tradições religiosas. Eu já vi pessoas de toda tradição religiosa disputarem as interpretações de Guénon sobre as suas próprias e o seu uso, e sobre como enfim, ele simplesmente ele elimina, negligencia diferenças e peculiaridades importantes de diferentes tradições religiosas. Então, isso é um nível que ele é problemático, porque é simplesmente informações erradas nas obras dele. Eu mesmo vou corrigir. Tem coisas que simplesmente ele estava refletindo algo que era um pouco um senso comum da época, quando ele fala de neoplatonismo, né? Nos escritos dele, vocês vão ver neoplatonismo sob o termo filosofia alexandrina, né? Mas hoje em dia, assim, isso não é uma posição aceita na pesquisa e com boa razão, não é simplesmente que os ares mudaram e as pessoas passaram a outra opinião. Não, fortes argumentos foram tragos contra a posição que não reflete nos seus escritos. Então tem erros, então isso é um problema. E, por outro lado, há algo de problemático nessa valorização justamente da tradição. Hum, Enfim, isso vai ser assunto mais hum, para outros vídeos, para outras palestras. Mas, de modo geral, há um problema e uma confusão entre tradição com T maiúsculo, né? Então a pessoa lê Guénon, descobre essa tradição comum ou entende a própria tradição de sua religião de uma maneira mais clara, e nesse sentido, é algo doutrinal, é algo metafísico, é algo sobre a nossa dependência de um princípio supremo e as mediações que há entre o princípio supremo e nossa vida mortal e, ahm, e a existência também de um mundo sutil, de coisas que vão além da percepção, e ele apresenta tudo isso de uma maneira, isso é sensato, isso é razoável, isso não é um doido da esquina, isso ajuda as pessoas, vamos dizer, especialmente se, sei lá, são jovens de uma certa classe média, a romperem com o ponto de vista materialista e tal. Mas daí tem várias pequenas tradições, com um T minúsculo, que não entram na doutrina metafísica, ou entram apenas por analogias muito remotas, que daí são questões sociais, que afetam muito a vida das pessoas, né? Como, por exemplo, condenação ao ao sexo homossexual, ou opiniões sobre que mulheres não devem estar na política, esse tipo de coisa. Traduções com T minúsculo, que daí ganham autoridade por causa dessa ênfase nesse conceito, vamos dizer, mais robusto de tradição. Esse é um exemplo ahm, de efeito problemático que um autor que investe tanto nessa ideia de tradição pode ter.
Mas isso vai ser assunto de outro vídeo. Eu acho que é um apoio problemático para a espiritualidade, então eu acho que há algo valioso em trazer outra perspectiva que também é antiga, uma perspectiva que também pode se dizer tradicional, e mostrar que ela, assim, dá subsídios para criticar Guénon e também vamos ver que, porém, que não é um caso que eu tô aqui para dizer, olha, Proclo diz que tudo que Guénon diz está errado. Na verdade, o que me interessa é justamente que é uma crítica vindo de um ponto de vista procliano é, em certa medida, uma crítica interna, porque eles compartilham vários pressupostos e várias teses. Né? Então, esse é o sentido de falarmos aqui de René Guénon, e é por isso que eu estou dando essa palestra. Né? Então, ele é parte da conversa brasileira sobre metafísica, mas é uma parte que eu vejo que ela tem certos problemas, e por isso eu quero trazer esse olhar crítico da filosofia para ela. Ahm, ok.